Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário, de regime geral, de regimes próprios e em direito tributário. Então vamos lá, hoje o nosso assunto é maravilhoso, é pensão por morte. Dependentes, quem são os dependentes, até quando o benefício dos dependentes vai durar. A gente vai falar do valor da pensão, como se calcula, e também, algo que muita gente tem dúvida, a questão de acumulação. Pode ter duas pensões, não pode, pensão com aposentadoria, como que é, tem que renunciar, como é que é o cálculo? Então, por isso, eu te convido para ficar até o final, para você não perder nenhuma dessas explicações. E não esqueça de deixar seu like, clicar na mãozinha, compartilhar o vídeo com quem você souber que tem interesse nesse assunto, que gosta de se manter informado. Então, e também se inscrevam no nosso canal para que vocês possam estar sempre antenados aí, sempre conectados conosco e também receber as informações em primeira mão sobre o direito previdenciário, sobre o INSS e outras tantas informações que traremos aqui no canal, certo? Então vamos lá. Quem são os dependentes que podem pedir uma pensão por morte no INSS? Então começa assim. Nós temos o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, certo? Esses dependentes, que são da primeira classe, digamos assim, eles têm uma questão de dependência econômica, de necessitar, né, da prestação daquele ente querido que partiu. Então, ele é presumido a dependência econômica desses dependentes, tá? Esses primeiros que nós falamos. Na segunda classe, nós temos os pais, né, da pessoa falecida. E numa terceira classe, ainda nós temos, então, irmãos, né, irmãos não emancipados, de qualquer condição, menores de 21 anos, ou inválidos, ou também a mesma coisa que tenham alguma deficiência, né, intelectual, mental ou grave, tá? Mas o que acontece? Aquela primeira classe são dependentes que, além do que nós falamos da dependência econômica presumida, eles excluem. Quando existe um dependente daquela classe, eles excluem os próximos. Então, existindo cônjuge, companheiro ou filho naquelas condições, os pais não vão ter direito, certo? Se tem os primeiros, os segundos não têm direito e nem os terceiros. Agora, se, por exemplo, não tiver filhos, não tiver companheiro, não tiver nenhuma daquelas situações que nós falamos no ponto 1, então vai para o ponto 2, para a segunda classe, que são os pais. E se não tiver pais vivos, então vai para a terceira classe, que são esses irmãos, né? Menores de idade, ou inválidos, ou com deficiência, né? Então, quando a gente tem mais que um na mesma classe, por exemplo, né? Tem cônjuges com filhos, filhos às vezes até inválidos, então esses concorrem em igualdade de condições, porque são da primeira classe, por isso eles dividem a pensão, certo? E aí a gente tem também a questão do enteado e do menor tutelado, que eles se equiparam a filho, mas, apesar de se equipararem a filho, eles têm que comprovar a dependência econômica, né? Então, provar através de comprovantes bancários e de outras formas possíveis que aquela pessoa que faleceu provia o sustento, né? Então, de alguma forma, auxiliava ali financeiramente o enteado ou o menor tutelado. E precisa ter o termo da tutela também, né? Que é diferente da situação do menor sob guarda, tá? Que o INSS não está reconhecendo, mas tem algumas decisões aí na justiça de forma um pouco diferenciada, tá? A prova é sempre necessário que se tenha uma prova material, então, tanto para quem quer comprovar a união estável, por exemplo, a questão do companheiro, da companheira, então precisa ser contemporâneo aos fatos, né? E também precisa que não seja superior a 24 meses anteriores ao óbito. Então, pega 2 anos antes do falecimento da pessoa e aí procura as provas dentro daqueles 2 anos, certo? A união estável também precisa ser comprovada por no mínimo 2 anos, né? Então, precisa ter prova de pelo menos 2 anos para comprovar aí a união estável, certo? Aí nós temos também a questão, então a pensão por morte, ela é paga para os filhos até os 21 anos, certo? Ou, né, na condição de filho inválido ou deficiente enquanto durar a invalidez ou a deficiência, certo? A mesma regra até 21 anos é para os irmãos, né, enteados e menor tutelados, né? Salvo ser casado, por óbvio, não pode ter emancipado, não pode ter emprego público efetivo
e não pode ter também estabelecimento civil ou comercial em seu nome, né, ser sócio, ou emprego também com carteira assinada. Temos também a questão do falecimento, por óbvio, do pensionista, né? Para o cônjuge ou companheiro, tem a questão de enquanto durar o casamento ou a união estável, exceto no caso dos separados e divorciados, se tiver, então pode sim, mas precisa comprovar que mesmo separado ou divorciado, a pessoa falecida pagava uma prestação alimentícia, seja pensão alimentícia ou ainda comprovar através de documentos que existia um auxílio mensal, né, econômico, financeiro, que provia a subsistência da pessoa, embora ela não fosse mais convivente ou cônjuge do falecido. E a questão também de que quando alguma das cotas cessa desse pensionista, por qualquer razão dessas que nós comentamos, a reforma da Previdência trouxe a questão de que a cota, ela é, então, encerrada, né? Ela não reverte para os outros pensionistas como era anteriormente. Então, é recalculado aí a questão do benefício, certo? Mas ela não vai automaticamente passar para os outros. Agora, a gente tem a situação da duração do benefício. Teve aqui uma alteração em 2015, né, na Lei 8.213, que trouxe aí períodos, né? Então, especialmente para cônjuges ou companheiros, tivemos aí a previsão de uma duração específica do benefício. Então, o benefício vai ser, né, deferido para o cônjuge ou companheiro por 4 meses apenas, se o óbito, né, a morte do segurado tenha acontecido sem que ele tenha pelo menos contribuído por 1 ano e meio para o INSS, né? Se ele tiver, por exemplo, poucas contribuições, menos do que 18 meses, menos do que 1 ano e meio, né? Ou ainda, se o casamento ou a união estável tiver iniciado menos de 2 anos, que é aquele prazo que nós falamos, né? Então, nessas duas hipóteses, tanto numa ou na outra, a pensão por morte vai ser por apenas 4 meses, certo? Então, vejam a importância de se comprovar o real tempo trabalhado, certo? Vejam que nós temos um vídeo aqui no canal, 8 dicas para se aposentar antes e melhor. Vai aparecer uma tagzinha aqui ou aqui, num dos dois lados aqui, e que consta várias hipóteses aí de se aumentar o tempo de contribuição, certo? Então, às vezes, alguma dessas hipóteses que vocês podem estar conferindo aí nesse vídeo pode ser o que vai salvar a sua pensão por morte, porque você pode receber por mais de 4 meses, se comprovar que aquele segurado tinha não apenas 18 contribuições mensais ou menos, e sim que ele tinha mais, né? Então, tudo é questão de consultar um bom advogado especializado na área para que ele possa lhe dar as melhores orientações de como buscar o seu melhor benefício. Estão gostando? Espero que sim. Não se esqueçam de ir dando like se isso está ajudando vocês, compartilhem e se inscrevam no canal, certo? Para que a gente possa continuar motivados a produzir esses vídeos de tamanha importância, né, para a nossa sociedade. Então, continuando. Nos casos, ok, então cumpriu o requisito das 18, né, o segurado falecido tinha 18 contribuições, se for o caso de união estável, né, enfim, tinha há mais de 2 anos, né, anteriores ao óbito. Então, cumpridos esses requisitos, ainda assim vai se olhar o quê? A idade do beneficiário da pensão por morte. Então, a pessoa que vai lá pedir quantos anos ela tem, cumpriu aqueles requisitos? Cumpriu, tanto o cônjuge ou companheiro, mas vai se verificar o quê? Quantos anos tem a pessoa que está pedindo a pensão? Se essa pessoa que está pedindo a pensão, por exemplo, tiver 21 anos de idade, né, ela vai receber a pensão por apenas 3 meses. Se essa pessoa que vai pedir a pensão, ela tiver entre 21 e 26 anos de idade, ela vai receber por 6 anos a pensão por morte. Então, vai receber dependendo da idade que ela tiver. Então, ela ou ele, claro, pensionista, é a pessoa que está requerendo a pensão. Se essa pessoa tiver entre 27 e 29 anos de idade, ela vai receber a pensão por morte pelo período de 10 anos. Se, por outro lado, essa pessoa tiver entre 30 e 40 anos de idade, ela vai receber a pensão por morte durante 15 anos. E se essa pessoa que for pedir a pensão tiver entre 41 e 43 anos de idade, ela vai receber a pensão por morte por 20 anos. E se ela tiver 44 anos de idade ou mais, ela aí sim vai ser a única situação, cumprindo todos os requisitos, que ela vai receber a pensão por morte de forma vitalícia, certo? Se, eventualmente,
o óbito, né, o falecimento do segurado for decorrente ou for, né, causado por um acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional ou do trabalho, independente de 18 contribuições mensais ou da comprovação dos 2 anos de união estável. Então, esses períodos de duração, eles vão servir também, certo? Para essas situações dessas pessoas, tá? Porém, elas vão estar dispensadas das 18 contribuições e da comprovação dos 2 anos de união estável, certo? Então, aí se tem uma boa alternativa para ganhar, digamos assim, o benefício por mais tempo, porque basta provar que o óbito ocorreu por um acidente de qualquer natureza, ou de uma doença profissional ou do trabalho, que aí vai se estar dispensado desse recolhimento, né, dessa prova de recolhimento de 18 contribuições, ou ainda da comprovação da união estável por 2 anos anteriores ao óbito. Aqui temos uma excelente dica. Aí vamos à questão que muito interessa a todos, que é a acumulação. Vamos deixar aí a questão do valor para o final, que é algo bem interessante também, por isso fiquem até o final para pegar todas essas dicas aí. Nós temos questões de respeito ao direito adquirido, quando completou todos os requisitos em data anterior a essas mudanças de lei, então se tem o direito adquirido. Uma situação. Outra situação, então, exceto nas questões de direito adquirido, quais são os benefícios que não pode do INSS receber ao mesmo tempo, acumular, mesmo nas questões de acidente do trabalho. Então, mais de uma pensão de cônjuge ou companheiro, tá? Ou mais de uma pensão deixadas, digamos, por um cônjuge e um companheiro, né? Ou companheira, tanto faz. Então, isso não pode mais, certo? Agora, nós temos o seguinte também, é permitida a acumulação nos seguintes casos. Se você tiver uma pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, quando a gente fala regime geral é INSS, com pensão por morte, concedida por outro regime, digamos, servidor público, né? A gente chama de RPPS, claro que tem servidor que é também do RGPS, mas vamos colocar, né, para que você possa melhor compreender. Então, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, INSS, com pensão concedida por outro regime, tá? De servidor, né? Ou ainda das atividades militares. Então, nesse caso, pode acumular, tá? São questões que podem acumular. O que vai interferir é no valor, não vai receber as duas por inteiro, certo? Nós já vamos chegar lá. Também pode acumular a pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, que é o INSS, com a aposentadoria também do INSS, né? Então, uma pensão com uma aposentadoria, tudo certo, de cônjuge ou companheiro, e também de regime próprio, tá? De regime de servidor. Ou ainda com os proventos de inatividade, né, de aposentadoria, entre aspas, que não se chama assim, das atividades militares, tá? A aposentadoria concedida pelo regime geral com pensão deixada por cônjuge ou companheiro de regime próprio, tá? Então, na questão aí dos servidores, uma aposentadoria do INSS com uma pensão aí deixada por cônjuge ou companheiro de algum regime próprio de servidor e coisas assim, tá? Ou ainda com proventos de inatividade das atividades decorrentes das atividades militares. Nessas hipóteses, então, de acumulação, vai ficar assegurada a percepção, ou seja, o recebimento, né, do valor integral do benefício de maior valor. Então, a pessoa escolhe, bom, eu tenho essas hipóteses aí, eu posso acumular, certo? Certo. Então, eu vou escolher um dos benefícios de maior valor para mim receber integralmente e o outro benefício, ou os outros benefícios, eu vou ter um percentual. Qual é esse percentual? Bom, ele é de 60%, pega só, ele vai incidir só desse segundo e terceiro, no caso, quando houver benefícios. O primeiro, de maior valor, recebe integralmente. Os outros, vai ser esses percentuais. 60% do que exceder desses outros, um salário mínimo até o limite de 2. Então, vai se ver quanto, né, quanto que está excedendo. Esse percentual baixa para 40% quando esses outros benefícios excederem 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. Baixa ainda por 20% do que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. E ainda baixa mais para 10% do valor que exceder
4 salários mínimos. Então, vejam como despenca aí no segundo e terceiro, se houver benefício acumulado conforme o valor do benefício, certo? Vamos lá, valor da pensão. Então, nós temos assim, a pensão por morte consiste numa renda mensal equivalente a uma cota familiar de 50%, tá, do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, se ele fosse aposentado na data do óbito, ou daquela a que teria direito se aposentado por incapacidade permanente, antiga invalidez, tá, na data do óbito, acrescida de cotas de 10% ou 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Tá? Essa é a regra geral que nós vamos esmiuçar agora. Tá? Então, nós temos várias situações. Uma família, vamos citar como exemplo para que nós possamos compreender melhor. Uma família em que existia um casal, vamos imaginar assim, e desse casal, um dos cônjuges ou companheiros falece, tá? Deixando o outro apenas, sem filhos, vamos imaginar assim. Só para título de exemplo, para que nós possamos calcular. Aí nós temos como? Nesse primeiro exemplo, nós temos uma cota familiar de 50%, acrescida de uma cota de 10%. Então, nós vamos ter de 60%, que vai incidir sobre o quê? Que vai incidir sobre o salário de aposentado, caso o falecido ou a falecida fosse aposentado, ou ainda, esses 60% vão incidir sobre um cálculo que se vai ter que fazer para ver quanto que ele receberia se ele fosse, no momento que ele faleceu, aposentado por incapacidade permanente ou antiga invalidez, tá? Então, vai se fazer um cálculo de uma aposentadoria, entre aspas, por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez, né? Atualmente, vai se fazer o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a partir do valor, do resultado desse cálculo, é que vai se aplicar esse percentual de 60%, nessa hipótese familiar que nós estamos colocando. Então, nesse primeiro exemplo aqui, vamos imaginar que esse segurado, primeiro, ele estava aposentado, tá? Aqui está em vermelho, ó. Se ele fosse aposentado com uma renda mensal de R$3.000, esse ou essa pensionista, que era um só, que sobrou, digamos assim, da família, vai receber 60% desses R$3.000 que o aposentado ou a aposentada recebia. Então, a renda vai ser da pensão R$1.800. Porém, se ele não fosse aposentado, na data do seu falecimento, esse cálculo seria diferente, porque nós íamos ter que calcular, né, a média, o salário de benefício de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos imaginar que se fez todo o cálculo, pegando os salários de julho de 94, né, até a data anterior ao início do benefício, se fez ali a média, se chegou, então, num salário de benefício, nesse exemplo, de R$3.000, tá? Então, a gente esquece um pouquinho a cota, deixa guardado aquilo e vamos calcular aqui qual seria o valor da incapacidade permanente, se fosse o caso, né, quando ele faleceu. Então, se chegou ali nos R$3.000, sobre esse valor de R$3.000, vai se aplicar o mesmo cálculo que nós falamos em outros vídeos aqui do canal, que é 60% mais 2% ao ano, do que no caso do homem tiver acima de 20 anos e no caso da mulher, quantos anos ela tiver de contribuição acima de 15. Então, no caso do homem, 60% mais 2% ao ano acima de 20. Né? Então, nesse nosso exemplo aqui, era um homem, certo? Então, esse homem, que era o falecido, tinha, nesse exemplo, 22 anos de tempo de contribuição. Então, qual vai ser esse coeficiente da sua aposentadoria por incapacidade permanente? Vai ser 60% mais 2% para cada ano acima de 20. Se ele tinha 2, vai ser 4%. Então, vai ser 64%. Então, vai se apurar R$3.000, que era aquele salário de benefício, vezes 64%. Vai se chegar, como se vê aqui, num valor aí de R$1.920. Aí sim, esse seria o valor da incapacidade permanente a que esse segurado homem, que tinha 22 anos de tempo de contribuição quando faleceu, que ele receberia se ele fosse por incapacidade permanente, aposentado, né? Então, nesse caso, depois de apurado esse valor de 1.920, nesse exemplo, é que vai se aplicar ainda a cota familiar de 60%. Então, essa pensionista vai receber 60% de 1.920, ou seja, o valor da pensão dela vai ser 1.152. Vejam bem. Se ele fosse aposentado, na mesma situação, mesmo exemplo, essa pensionista receberia 1.800. Mas como ele não era aposentado, né, ela vai receber 1.152, certo? Esse é um exemplo. Agora, um outro exemplo aqui, que vocês podem acompanhar também, do ladinho, é uma família com um cônjuge e 2 filhos. Mesmo caso, um homem com 22 anos de tempo de contribuição, só que ele deixa um cônjuge ou companheiro e 2 filhos, né? Então, nesse caso, vai ser como? A cota familiar, 50%. Ali nós temos 3 dependentes, o cônjuge ou companheiro e mais 2 filhos. 10% para cada um,
30%, com a cota familiar 50%, vai dar, né, uma pensão com a cota total de 80%. Ok, se esse mesmo segurado fosse aposentado com uma renda, mesmo exemplo de R$3.000, ia ser simples, ia fazer R$3.000 vezes 80%, 2.400 no total, né, que eles iam ter que usufruir ali conjuntamente, tá? Né, ou, claro, dividir cada um com a sua parte, né? Mas o total da pensão seria R$2.400, se ele fosse aposentado. Se ele não fosse aposentado, tivesse os mesmos 22 anos de contribuição, ia se fazer aquele mesmo cálculo. Então, ia se chegar, no caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente, fazendo aquele cálculo que nós falamos, ia se chegar na renda também de 1.920. Sobre esses 1.920 da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito, é que se aplicaria esse percentual da cota total da pensão de 80%. Então, nesse caso, esta família, né, que vai se habilitar como pensionista, eles vão receber um total de pensão por morte de R$1.536. É absurdo, né? Então, essa situação é tão absurda que está sendo discutida a inconstitucionalidade desses dispositivos, certo? Então, vários tribunais, já existem precedentes que acolheram a tese de inconstitucionalidade dessas formas de cálculo, porque essas famílias, digamos, estão sendo, e esses dependentes estão sendo duplamente prejudicados. Para o dependente inválido ou deficiente, nós temos ainda uma diferenciação que o valor da pensão é equivalente a 100%, tá? Da aposentadoria recebida pelo segurado, tá? No caso dele ser aposentado, ou daquela a que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. Então, a diferença é que não se divide em cotas, né? Cota familiar e cota por dependente, no caso de haver algum dependente inválido ou deficiente. Aí vai 100%, mas o cálculo é feito daquela mesma forma, né? Antes de se aplicar as cotas da pensão. Então, sobre o valor da pensão, em linhas muito gerais, é isso aí. Então, aqui nós temos muitos detalhes e que muita coisa com certeza vai continuar sendo discutida aí nos tribunais, né? E é para isso que nós, advogados, estamos aqui à disposição de todos vocês. Então, fica aqui o nosso abraço, muito obrigada por estarem conosco em mais um vídeo. Esperamos vocês no próximo vídeo aqui do canal. Deem seu joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!